Ariel. Paulo também era um pouquinho mais magro. Olha que maldade. Então eu me sinto em casa, apesar de ser uma responsabilidade imensa. Pastor Sebastião tem me edificado muito com as suas mensagens no Facebook. Pastor Abel recentemente esteve com a gente lá. E como está todo mundo quebrando o protocolo, eu queria fazer o mesmo. Antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, do Espírito Santo, manda você adorar a Ele. Amém. Eu queria trazer para este lugar, neste momento, um peso de glória. Feche os teus olhos. Meu Deus. Nós cantamos a última música dizendo: Senhor, nós rendidos estamos a Ti. E quando nós dizemos: Senhor, nós estamos rendidos a Ti, nós afirmamos ao céu e ao inferno que o controle é totalmente dele. Sim, meu Deus, é verdade, Pai. E na atual conjuntura da igreja brasileira, nós vemos que não é o que tem acontecido dentro dos templos do Senhor. Então eu quero que você, neste momento, coloque o teu pensamento em Deus. Sim, Pai. Coloque os teus problemas no altar. Nós escutamos pregadores dizendo: olha, vamos adorar a Deus e você vai deixar os seus problemas da porta para fora. Quantos já não ouviram isso em cultos? Olha, vamos adorar a Deus e vamos esquecer os nossos problemas. Este momento é só o momento de adorar. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor procura verdadeiros adoradores. E quando você faz isso, você está oferecendo a Deus uma adoração falsa. Porque você está dizendo ao céu: Senhor, eu não tenho problema, então não tenho por que o Senhor agir na minha vida. Eu te convido neste momento a colocar os teus problemas no pé da cruz. Começa a adorar ao Senhor no teu lugar. Começa a dizer palavras de adoração. Começa a dizer palavras de glórias a Ele. Não peça mais nada, só apresente a Ele seus problemas e comece a adorar. O Espírito Santo quer te levar à fornalha essa noite. O Espírito Santo quer te levar ao fogo. E nós sabemos na Bíblia, toda vez que o fogo aparece é para queimar alguma coisa de errado. Essa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para trazer fogo à tua vida. O Espírito Santo me trouxe aqui para trazer uma palavra de avivamento. Sei que nós podemos chamar assim. Não é uma noite de avivamento, mas é uma noite que o Senhor vai trazer vida. E Ele só pode trazer vida quando nós morremos por o mundo. O Senhor, Ele só pode trazer uma noite de avivamento quando o nosso coração e as nossas vontades já estão mortas. Amém. Vamos falar com o Papai. Aleluia. Comece a adorar no teu lugar. Não seja movido pela minha voz, não seja movido pelo barulho. Porque o Espírito Santo, ele trabalha no silêncio quando ele quer. Mas também ele trabalha com rajadas de glória. Abra a tua boca e comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor no teu lugar. Comece a romper este silêncio em adoração. Espírito Santo, a igreja se rende em adoração neste momento. Senhor, nós entregamos todo o controle. Senhor, nós entregamos, ó Pai, em nome de Jesus, o controle deste culto. Senhor, uma ordem, Senhor, na parte espiritual. Seja frustrada toda ação de Satanás neste lugar. Seja frustrada toda ação de Satanás neste lugar. Tudo aquilo, Senhor, que Satanás está tentando fazer, Pai, para tentar impedir este culto. Todo demônio opressor, Pai, todo demônio de depressão, suicídio, Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem neste momento. Seja retirado daqui, pela autoridade que é no teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a tua presença para este lugar. Senhor, nós dizemos que os nossos corações são teus. Pai, não há controle humano mais aqui. Senhor, não há mais controle, Senhor, da nossa natureza. Nós entregamos tudo a Ti. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Fala nos nossos corações. Fala, Senhor, as nossas vidas. Pai, nos traz renovo, nos traz vida. Senhor, quebra paradigmas essa noite. Pai, destrói todo o peso de religião aqui. Pai, destrói, Senhor amado, todo o peso de falsidade. Senhor, nós invocamos a Tua presença. Seja bem-vindo neste lugar. Abra comigo em Daniel capítulo 3. Nós vamos falar de 3 jovens essa noite. Eu juro que eu tentei escapar desta mensagem. Eu estou há 2 meses preparando. E o Senhor tem falado:
Recentemente eu fui pregar em uma das nossas igrejas. Eu sou líder de jovens da Batista Peniel em Santos. E eu fui pregar em uma das nossas igrejas. Eu sei, você vai pregar Daniel 3. Mas você tem certeza, Senhor? E eu falando com Deus, o Senhor, o que eu vou pregar lá em São Paulo? E você vai falar sobre Daniel 3. É a mensagem que o Senhor me deu esta noite para compartilhar com os irmãos. Se eu pudesse dar um título a ela, seria a geração que não se prostra à modernidade que tem entrado nos tempos. Eu prego aqui para jovens. Não importa a tua idade. Para quem tem a eternidade toda para morar com Deus, nós somos apenas bebês. Glória a Deus. Não importa se você tem mais de 30. Você ainda é jovem. Vamos ler comigo Daniel 3. Versículo 1 diz assim. A minha tradução é um pouquinho diferente. Diz assim: o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro com 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida ordenou a todos os líderes importantes da província que comparecessem à cerimônia de dedicação da estátua. Todos vieram para a cerimônia e tomaram seus lugares diante da estátua que Nabucodonosor havia erguido. Versículo 4. Um arauto apareceu e proclamou em alta voz: atenção a todos, ouçam vocês de todas as raças, cores e crenças. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta, dobrem os seus joelhos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. E quem não se ajoelhar e não adorar a estátua, não importa quem seja, será jogado imediatamente na fornalha. Eu abro um parênteses aqui. Você está preparado para esse tipo de fornalha? O fogo que o Senhor quer ministrar essa noite é um fogo diferente. Vamos continuar lendo. Foi então que os astrólogos da Babilônia se manifestaram e acusaram os judeus. E eles disseram ao rei Nabucodonosor, eu estou no versículo 8, que viva o rei, vossa majestade. Deu ordens severas para que, ao ouvir o som, deveriam se ajoelhar e adorar a estátua de ouro. E quem não fizesse isso seria jogado na fornalha. Mas os judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, a quem o rei designou cargos elevados na província da Babilônia, ignoraram a ordem, ó rei. Eles não respeitam os nossos deuses e se negam a adorar a estátua de ouro que o rei mandou erguer. Furioso, o rei Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos à sua presença. E quando eles chegaram, Nabucodonosor disse o seguinte: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não respeitam os meus deuses e se negam a adorar a estátua de ouro que eu mandei erguer? Vou dar a vocês uma segunda chance. Mas a partir de agora, quando começar a tocar o som, vocês devem se ajoelhar e adorar a estátua. E se não fizerem, serão jogados numa fornalha. E ponto final. E que Deus vai livrá-los de mim. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: suas ameaças não nos assustam. Se quiser nos jogar na sua fornalha, o Deus a quem servimos pode facilmente nos livrar da sua mão, como de qualquer outra. E mesmo que ele não faça, não importa, o rei. Ainda assim, não vamos servir os seus deuses, nem adorar a sua estátua de ouro. Pode se sentar, irmãos. Nabucodonosor estava prestes a explodir de tanta raiva. Imediatamente ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Repita comigo: 7 vezes. 7 vezes. É isso que Deus tem para você essa noite. Aleluia. Só que é de fornalha. Oxe, é nóis. É de fornalha. Em que alguns homens fortes do seu exército os amarrassem e os jogassem na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, com os pés e mãos amarrados, vestidos em suas roupas, foram jogados na fornalha, extremamente quente. Por causa da ordem do rei, a fornalha estava tão quente que só as chamas foram suficientes para matar os homens que o carregavam. De repente, o rei Nabucodonosor levantou-se num salto e perguntou: ué, nós não jogamos 3 com os pés e mãos amarrados? Isso mesmo, senhor, responderam os homens.
E o rei então exclamou: vejam, eu estou vendo 4 homens andando para lá e para cá no meio do fogo, e eles estão bem, e o 4º homem tem a aparência do filho dos deuses. Não é possível. Versículo 26, Nabucodonosor foi até a entrada da fornalha ardente e chamou até aqui fora, dizendo: servos do Deus Altíssimo, saiam e venham para cá. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Todos os líderes do governo e os conselheiros do rei se reuniram para examiná-los e viram que o fogo não havia causado arranhão nenhum em nenhum dos 3. Nenhum fio de cabelo havia sido queimado, nem cheiro de fumaça na roupa havia neles. Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos. Eles confiaram no seu Deus a ponto de ignorar as ordens do rei e arriscaram a sua vida, mas não serviram nem adoraram outros deuses. Por isso baixe um decreto a todos de qualquer lugar, cor, raça, crença, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado e sua casa será destruída. Nunca houve Deus que salvasse como esse. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? É um texto um pouquinho comprido, mas aqui nós extraímos algumas lições para as nossas vidas. A primeira dela, eu quero te contar a história desses 3. Esses 3 se parecem muito com as pessoas que estão aqui essa noite, porque esses 3, junto com Daniel, eram príncipes no meio de Israel. Nabucodonosor, no capítulo 1 e no capítulo 2, você pode ler em casa, quando manda buscar estes jovens, quando invade Israel e faz o seu império grande, ele dá uma ordem: tragam os mais inteligentes, tragam os príncipes, tirem do meio de Israel as cabeças pensantes. Então os seus soldados trazem para ele de presente Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E no primeiro versículo diz que o rei Nabucodonosor manda instituir uma estátua de ouro. Ele manda erguer do nada, ele está no palácio pensando: eu preciso ser adorado. Faz uma estátua aí de 27 metros de ouro. Ele manda erguer essa estátua. Só que por detrás disso havia um plano de Deus. Aleluia. Por trás de tudo isso havia um projeto de Deus. No começo nós vemos que a situação dos 3 não é nada favorável. Eles foram tirados do meio do seu povo, eles trocaram de nome, eles não tinham mais identidade. E o rei então ele diz assim: faça uma estátua e eu quero que todo o povo me adore, porque senão serão jogados numa fornalha, para que então seja queimado e morra. E a primeira lição que eu aprendo com isso é que nós temos nossa primeira missão no reino de Deus nos atuais tempos é ser diferente, é ser a diferença dentro, no meio do povo de Deus. Nós temos uma missão. O Senhor ele disse que nós temos uma missão de ser diferentes ao mundo. Seu povo é diferente do mundo. Mas na atual circunstância da igreja brasileira, o Senhor ele também disse que nós temos que ser diferente no meio desse povo que se diz cristão. Por que eu estou dizendo isso? A igreja brasileira tem se tornado uma vergonha nacional. Não é só a política que está em crise. Nossos templos nunca foram tão grandes. Nossas igrejas nunca foram tão grandes. Nós nunca tivemos um público tão alto. Há artistas do meio secular vindo para o meio gospel porque vende mais CD e vende mais, gera mais recursos. A igreja brasileira se tornou um mercado bom de se investir. Pequenas igrejas, grandes negócios. Essa é a visão que nós temos do Evangelho hoje. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, Ele disse assim: filho, eu estou procurando pessoas no meio desse povo que ainda não se dobraram à estátua que Satanás instituiu dentro das igrejas.
Qual estátua é essa? A facilidade do Evangelho. Hoje nós pregamos um Evangelho, nós não, corrigindo. As igrejas liberais pregam um Evangelho de facilidades aos jovens. Você não precisa renunciar à sua carne. Você não precisa renunciar aos seus desejos. Você não precisa dizer não para a carne, porque Cristo te salvou. Você é remido pelo sangue e você vive na graça. É só você vir aqui nos domingos e nas quintas, trazer o seu dízimo, ir à sua célula, está tudo certo. Você não precisa ter uma vida de caráter com Deus. Você não precisa ter uma vida de oração com Deus. Você não precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Essa é a realidade dos nossos tempos de hoje. E no meio dessa confusão toda, existem pessoas, parte delas estão aqui, que ainda não se dobraram diante dessa pouca vergonha que tem acontecido. Sabe, meu irmão, o que me assusta nos atuais dias é que nunca os nossos congressos temáticos estiveram tão cheios, e os nossos cultos de oração, os nossos cultos de doutrina, os nossos cultos de palavras estiveram tão vazios. Nunca. Eu sou de uma época, quem vê pensa que eu sou idoso, eu tenho 21 anos, mas sou desde bebê na igreja. Eu sou de uma geração, eu cresci em que os cultos que mais ardiam e mais pegavam fogo eram aqueles cultos que as irmãzinhas vinham para o círculo de oração, ninguém sabia tocar nada, as irmãzinhas não sabiam falar português direito, mas elas abriam a boca e o fogo descia. Hoje nós precisamos usar a iluminação, hoje nós precisamos fazer um discurso tão belo, hoje nós precisamos estudar psicologia, hoje nós precisamos passar horas montando um sermão para tentar amolecer o coração de um povo que tem se dobrado às facilidades que a Bíblia condena. Há uma geração que me preocupa, porque essa geração que está aí vai ser a geração que vai nos substituir amanhã aqui no púlpito.